sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peço, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Podeis tomar assento. Nenhum cristão atravessa a vida sem passar por dias sombrios ou noites escuras. Elas são inevitáveis. E em dado momento na estrada da vida, nós encontramos bifurcação na estrada, e nós vamos ter que tomar decisão e confiar. A palavra do Senhor diz que sem fé nada podemos alcançar. O homem que tem dois pensamentos, ele nada alcança. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aquele homem que está sempre indeciso, aquele homem que está sempre duvidando em seu coração, ele não alcança nada, ele não conquista, porque a vida, ela vai nos levando a dias sombrios, a dias que nos trazem desafios, e momentos da nossa vida nós nos encontramos em bifurcações, temos que tomar decisões. Cada um de nós vai viver essa situação e tem que vencer essa situação. Não importa quem você é, não importa quem você, ou o que você já conquistou, ou como conquistou. O rei Davi, ele chega em determinado momento da sua vida que ele para e ele pensa: eu não vou conquistar. Abra a tua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo de número 1 até o de número 3, diz assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens, que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi, ele pensa em seu coração: um dia Saul, ele vai me vencer. Um dia ele vai me alcançar e vai me destruir. Vem ao seu coração um desejo de fugir para longe. E ele vai para a terra dos filisteus, uma terra inimigo do povo de Deus. E ele agora, sem a perceber, ele começa a se submeter ao ataque do inimigo. Quantas vezes nós, sem falar com Deus, sem buscarmos o direcionamento de Deus, nós começamos a sofrer com o ataque do inimigo, e ele é perverso. O grande perigo na nossa caminhada é entrar em desespero e se amedrontar com as ameaças do inimigo. Davi chega em uma dessas bifurcações da vida e toma o caminho que parece bem ao seu coração. Davi, ele olha a situação com um olhar humanista.
ele não orou, não buscou Deus. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Ele só apertou o botão pânico e ele diz: é por aqui que eu vou fugir, é por aqui que eu vou escapar. As conquistas passadas não garantem que no amanhã nós não teremos desafios. Quantas vezes nós pensamos: não, mas Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, mas isso não impede de você passar por novos desafios. Quando damos razão de conquistas ao acaso ou à sorte, nos esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com as conquistas e pensamos: foi por acaso, eu dei muita sorte. Nós nos esquecemos da guarda e da proteção de Deus. Muitas vezes nós pensamos: não, mas é porque eu sou muito inteligente, por isso eu estou conquistando, por isso eu estou prosperando. Davi, ele está numa bifurcação. Ele está sendo seguido, ainda que seja com um exército. 600 homens o acompanhavam, e ele foge do confronto, ele foge de Saul, porque ele coloca em seu coração. Disse, porém, Davi no seu coração. Ele pensa com ele mesmo essa palavra. Não é alguém que trouxe para ele. Ele pensou no seu próprio coração: algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Um dia ainda eu vou perecer pelas mãos de Saul. O nosso coração é enganoso. E o nosso coração, ele nos leva a pensar em derrotas. Davi foi tomado por um pensamento pessimista. Algum dia ainda perecerei na mão de Saul. Na mente do pessimista, o futuro é sombrio. 2 lugares o inimigo nos ataca: no futuro e no passado. Quais são os dois lugares que o inimigo mais nos ataca? No futuro, eu não vou conquistar. Vai ser impossível conquistar. Ou no passado, e ele vai trazer alguns fracassos que nós passamos, alguma situação. Então o futuro é sombrio e o passado é angustiante. Quando o inimigo traz o passado, ele nos deixa angustiado por aquilo que muitas vezes nós erramos, por aquilo que nós não tivemos uma decisão correta, e nós então começamos a pensar no passado e ficamos angustiados. Eu devia ter ido por outro lugar, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo. Então, 2 lugares que o inimigo mais trabalha: futuro e passado. O futuro é sombrio e o passado é angustiante. Então ele diz: perecerei, qualquer dia eu vou perecer nas mãos de Saul. Saul era rei, Davi tinha uma promessa de reinar e era em seu lugar, e ele então começa a ser perseguido por Saul, e ele começa a fugir. Ele vai agora para a terra dos filisteus, inimigo do povo de Deus. Quantas vezes nós não enfrentamos batalhas e vamos cair na mão dos inimigos? Samuel lhe ungiu rei sobre Israel, promessa que ainda não tinha se cumprido. Há muitas promessas em nossa vida que ela não se cumpriu, porque a promessa, ela tem um tempo, ela precisa amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos buscar, continuar confiando em Deus. Muitas vezes Deus nos dá uma promessa e nós começamos a entrar em desânimo, mas não se cumpriu, não chegou. Nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus prometeu. Quantas vezes nós ainda não estamos preparados? Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho, mas demorou 25 anos para isso acontecer. Deus não estava preparado? Não, Abraão não estava preparado. Muitas vezes nós não estamos preparados para que a bênção ou a promessa, ela se cumpra em nossa vida. Temos pensamentos contrários, não confiamos inteiramente em Deus, nós começamos a buscar atalhos, como Davi agora. Ele ainda não era rei,
a promessa sobre a vida dele não havia se cumprido, então ele agora começa a entrar em descrédito, até da promessa que Deus tinha dado a ele. Ele disse: olha, qualquer dia eu vou perecer, eu vou morrer na mão de Saul. Ele vai acabar com a minha vida. Mas ele poderia se lembrar que Deus havia dado a ele uma promessa que ele seria rei de Israel. E não se apegou a isso. Não confiou em Deus. Muitas vezes nós não nos apercebemos que o próprio inimigo, muitas vezes ele sabe quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos. Nós não acreditamos naquilo que Deus tem feito em nós. O próprio rei Saul tinha falado sobre Davi. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20, ele diz assim: agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. O inimigo sabia que Deus iria cumprir na vida de Davi, mas Davi, ele estava fraco, ele esmoreceu. Ele começa a ter dois pensamentos. Ele devia se firmar no pensamento: se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus disse, vai se cumprir. Quantas vezes nós temos promessas e começamos a nos perguntar: será que vai se cumprir? Será que Deus vai fazer? O homem de duplo ânimo, ele não conquista. Se tem uma promessa, se firme na promessa, Deus vai cumprir. Peça a Deus sabedoria. O que Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Peça para que Deus te dê sabedoria para lidar com a situação. Às vezes nos falta sabedoria para lidar com a situação. Em tempos difíceis, a alma precisa ser ministrada. O coração, ele precisa se aquietar. Nós precisamos falar ao nosso coração: se aquieta. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas Davi, ele começa a se inquietar pela situação. Há uma perseguição. Então a palavra de Davi é: um dia eu perecerei nas mãos de Saul. A promessa de rei de Israel: Deus me abandonou, vai ser impossível ser rei. O que ele estava dizendo no mundo espiritual? A promessa de Deus não vai se cumprir. Quando nós duvidamos, nós estamos duvidando de Deus, do que Deus falou. Davi é o retrato do cristão que foi chamado, escolhido e separado. Porém, o seu estilo de vida mostra ao contrário das promessas. Quando o Senhor nos chamou, chamou para quê? Para governar, para reinar. Vós sois um povo eleito, geração santa. Vós sois reis e sacerdotes. Essa é a palavra do Senhor para nós. Mas nós estamos vivendo exatamente como Davi. Ele tinha uma promessa, mas ele não confia na promessa. Nós sabemos que o Senhor tem promessa para a nossa vida, mas nós começamos a não crer na promessa. O homem é o único animal que, quando está perdido, ele corre mais. Quando o homem está perdido, ao invés de ele parar e perguntar: para onde eu vou? Buscar conselhos, ele foge. Você quer ver pessoas fugir da igreja? É quando ele está com problemas. É o tempo dele vir buscar conselhos. É o tempo dele pedir a Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, usa o teu profeta. Fala comigo através da tua palavra. Mas é o tempo que ele mais foge. É quando ele começa a ter problemas. O homem é o único animal que, quando está perdido, ele corre mais. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, versículo 27. Diz assim: disse, porém, a Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul.
não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou, passou com os seus 600 homens, que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Ele vai para um lugar distante. Ele vai para o caminho errado. Há caminhos errados que no princípio nos parece a única saída. Os caminhos errados, no princípio parece que é bom, mas leva a toda a família e amigos à desconfiança. Todo mundo vai sofrer com a decisão errada. Davi, ele sai de uma situação e ele vai levar todos aqueles que o acompanhavam a uma situação de derrota. Capítulo 30 diz assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como os grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Houve um ataque, onde estavam todos os familiares de Davi, onde estavam as suas mulheres, e todos os pequenos e as mulheres foram levados cativos. Eles foram levados para longe, levando para longe cativos. Agora Davi chega e todo o povo está revoltado contra ele. Todo o povo se levanta contra o líder. Ele era líder e ele tinha levado esse povo nessa situação. Versículo 6 diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui, o éfodo. E Abiatar trouxe o éfodo a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo livrarás. Ele agora busca novamente a presença de Deus. Quando entra um mal sobre a sua casa, ele agora olha para si mesmo. Ele estava a um ponto de ser apedrejado por todo o povo. Agora ele vai buscar conselhos de Deus. Sempre que você buscar conselhos em Deus, haverá respostas. Deus vai te dar resposta. Ele tomou decisões sem consultar a Deus. Ele saiu pelo seu próprio coração. O que diz a palavra? Davi, ele pensou em seu próprio coração. Ele agiu pelo seu próprio coração. Ele não perguntou a Deus. Davi no seu coração, disse porém Davi no seu coração. Ele não estava conversando com Deus, ele estava conversando com ele mesmo. Muitas vezes nós pensamos que o nosso coração vai nos dar bons conselhos. As pessoas dizem: veja o que o teu coração está te dizendo. Coração é enganoso. Veja o que você está sentindo. O coração é enganoso. Vai buscar em Deus. Porque ele não consultou a Deus. Ele levou todos os seus a uma derrota. Todas as crianças, todas as mulheres foram levados cativos. A cidade destruída. E todos os seus foram levados cativos. Ele agora se angustiou. Ele estava agora pronto a morrer. Ele fugiu da morte. E ele estava mais próximo da morte agora.
porque havia um levante para apedrejá-lo. Não era simplesmente atacar pedra nele, era matá-lo. Ele estava, daquilo que ele fugiu, ele estava mais próximo. Jó tem uma palavra que ele diz assim: tudo o que eu temia me aconteceu. Tudo o que eu temia me aconteceu. Tudo que você tem medo vem te perseguir. Não declare medo a nada. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. A palavra de um cristão é: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quando você está numa situação de angústia, pede proteção para o Senhor. A palavra do Senhor diz: eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Não tem situação que nós possamos entrar e ficar com medo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Então Davi, ele agora estava numa situação de morte. Ele tinha fugido de uma situação de morte. Qualquer dia Saul, ele vai me destruir. Agora ele está numa situação que o próprio povo, os seus próprios soldados, estavam se levantando contra ele e iriam apedrejá-lo, iriam tirar a vida dele. Aí ele agora vai buscar, ele chama o sacerdote e diz: olha, me traga o éfode, preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. E ele consulta Deus: se eu for nessa guerra, eu vou vencer? Se eu for nessa guerra, o Senhor vai me ajudar? E a resposta foi: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O Senhor disse: vai, porque eu estarei com você. Não dê um passo se Deus não estiver com você. Busque em Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me orienta. Senhor, me socorre. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes nós pensamos: mas agora que desobedeceu, agora que caiu numa cilada, agora vai buscar a Deus? É no momento de angústia que nós temos que buscar a Deus. Não importa se errou, não importa se tomou uma decisão errada. No momento de angústia, busque ao Senhor, porque Ele virá o socorro. Não fique se culpando. As pessoas muitas vezes pensam: ah, mas eu errei, agora Deus não vai me atender. Deus é bondoso, Deus é misericordioso para nos salvar e para nos libertar. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 118. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, que a benignidade dura para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. No versículo 5 diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Invoquei o Senhor na angústia, e não temerei o que me pode fazer o homem. Você crê nessa palavra? Confia em Deus. Peça ao Senhor para que responda as tuas orações. Versículo 13 ele diz assim: com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. O inimigo, ele nos persegue, o inimigo, ele se levanta contra nós,
tentando nos fazer cair. Mas todas as vezes que você invocar o Senhor é bom, o Senhor ouve e o Senhor nos salva nas angústias. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Tenha júbilo na sua casa. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. As mãos do Senhor faz proeza. Agradece o Senhor. Se em algum momento tomou uma decisão errada, consulte o Senhor novamente. Senhor, me ajude. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dê capacidade. Senhor, não permita que eu venha declarar com a minha própria boca, Senhor, a minha destruição. Davi começa a declarar com a sua própria boca a sua destruição, desacreditando da promessa de Deus. Não desacredite daquilo que Deus tem prometido, das promessas de Deus. Eu te guardarei, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Confie em Deus. Não declare derrotas. Fale com Deus nessa noite. Invoque ao Senhor. Peça ao Senhor direcionamento de novo. Senhor, eu já tenho errado. Senhor, eu já tenho ido por caminhos, Senhor, que tem me levado à angústia. Senhor, me socorre. Me liberta. Senhor, seja a minha força. Seja o meu escudo. Senhor, me dá vitória nessa situação. Senhor, meu Pai. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos amparado. Senhor, até aqui, Senhor, podemos sentir as Tuas mãos fazendo proezas em nossa vida. Senhor, nos guarde, nos livre, guarde os nossos pés, Senhor, para que não tropecem. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, derrama sobre a nossa vida, Pai, a Tua unção, a Tua guarda e a Tua proteção. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor.